Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho? Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Conta, vai, o que você fez aí? Não sei. acho que eu transcendi alguma coisa que eu fiz uma parada, tipo assim, ó, sabe, saindo assim, ó, tá ligado? Foi meio místico, eu achei. É que geralmente o começo dos nossos podcasts, pra quem não conhece, né? Você tenta fazer algo que você vai relacionar ao assunto. Mas eu achei meio místico. Eu queria entender, foi isso então? Você quis achei que foi meio místico. Foi? Deu pra transmitir foi o que eu queria? Então, foi bom. Valeu então. Foi místico, mano. Até porque a gente vai passar por um assunto bem místico, mano. Sei lá, eu não sei se eu fico assustado, se eu fico tranquilo. Assustado? Eu sempre tive muito medo de bruxa, cara. Que isso, cara. Pô, tô super feliz. Primeira vez que a gente traz uma bruxa aqui no podcast. Isso é maravilhoso, cara. É? É claro que é. Mas eu vejo no filme lá, mano. A bruxa sempre é uma pessoa muito braba. Eu ficava cismado com isso. Não tem isso, não? Não tem isso. Olha aqui, a presença do nosso convidado. Verdade. O que você acha que ela tem de brava? Não, desmistificou tudo que eu tinha pensado de bruxa. Falei, poxa, bruxa é diferente do caramba, né? Agradecer. Da Disney essa? Ainda usa colorido, nem tá de preto, fantástico. Na verdade. Hoje a gente tá com a Karina aqui, Karina Teixeira, né? Isso, Karina Teixeira. Obrigado. Obrigada eu pelo convite, muito obrigada pelo convite. Primeira vez que a gente recebe uma bruxa de verdade. Aqui. Que legal vocês estarem se abrindo para a bruxaria. Achei até que o jeito dele foi uma coisa de transmutação, ele tá descobrindo o bruxo nele. Eu acho. Sério? Todo mundo tem um pouco de bruxaria dentro de si, sabia? Eu acho que pode ser um caminho. Eu falava que toda mulher tem um pouquinho de bruxa. Eu Agora, também homem, acho. Eu não imaginava que todo homem tivesse um pouco de bruxo. Eu acho que, na verdade, todo ser humano tem um pouco de bruxo. Obviamente que as mulheres, elas acessam mais, porque as mulheres, elas se abrem mais para a intuição. As mulheres são mais cíclicas, são lunares, são intuitivas, são geradoras, criadoras. O fato delas terem a gravidez, delas gerarem um ser, então tudo isso faz com que elas sejam uma energia mais intuitiva, né? Até a questão da maternidade, se a gente pensar, tem muito da intuição na maternidade, ela se abre para essa energia. Por isso eu acho que as mulheres são mais consideradas porque elas se deixam levar mais dentro dessa intuição. O homem é mais categórico, é mais solar, da ação, da guerra, né? Ele tem um outro modo de enxergar a vida, por isso ele se fecha um pouco mais, é mais cientista, digamos assim. E a mulher que se fecha para esse sexto sentido? Então, isso atualmente, é um problema para ela? Eu acho que é um grande problema, aliás, é um problema da sociedade moderna. Nós temos duas polaridades, né? Até o taoísmo fala sobre isso, que é o yin e o yang, que é o masculino e feminino. Todos nós temos os dois dentro da gente. E o que é o ideal? A gente ter o equilíbrio dos dois, né? Na hora que você acessa as suas emoções, você está acessando o seu feminino. Na hora que você acessa a sua ação e até você briga, você discute, você acessa o seu masculino. O que acontece na sociedade moderna, que nós temos um cientificismo, que todo mundo é colocado dentro de uma caixa maquinária, você tem que performar, tem que disputar, tem que ganhar louros, tem o ego, tem a questão de quanto mais dinheiro você ganha, mais você é valorizado. Isso você ativa o seu lado masculino. Por isso que tem tantas mulheres tão cansadas, tão deprimidas, porque na verdade ela performa uma perfeição. Que ela quer ser como o homem, mais ou menos, quer ser, né? Ela ativa muito mais o lado energético masculino, que é o yang. Por isso tem tanta mulher moderna que trabalha muito, que tá doente, que tá estressada, que não tem tempo nem para respirar. Isso tudo é a pessoa não respira e não acessa a sua energia yin, que é a energia feminina, que é a energia da intuição, que é a energia do sentir, do ser amorosa, do ser carinhosa. Então, assim, a gente não tem que performar o homem, nem o homem performar a mulher. Cada um tem que estar dentro da sua energia, porque aí a gente entra no equilíbrio. E as mulheres, eu acho que estão muito fora da energia delas. Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Só uma coisa assim, só pra mim começar a entender.
O que é uma bruxa? Uma bruxa? Na verdade, se a gente for pensar historicamente, todas as mulheres eram bruxas, como ele falou. Porque se a gente pensa na história da humanidade, quando a gente pensa sobre a época neolítica, que a gente tem a domesticação dos animais e da agricultura, o ser humano para de ser nômade. Então, ele se fixa e cria as comunidades. E na divisão das comunidades, a mulher fica em casa cuidando da cozinha, da saúde, dos filhos e do lar, e o homem vai à caça e cuida da sociedade, na manutenção da sociedade, da segurança das cidades, da guerra, de como ele vai fazer um novo instrumento para até ceifar uma agricultura. Então, ele cuida de outras coisas. A mulher fica do lar. Quando ela fica no lar, cuidando da casa e da família, ela também começa a desenvolver o conhecimento da agricultura. Então, ela começa a desenvolver o conhecimento das ervas. E aí tem as mulheres que são herveiras e as parteiras, que também cuidam dos nascimentos da cidade. Nisso, você tem uma mulher que ela vira a medicina da cidade. As mulheres que cuidavam da medicina, cuidavam da alimentação, que também é uma espécie de magia, né? E aí, quando entra a instituição católica, mais ou menos pelo século XIII, eles começam a se incomodar com o fato de que quando você tem uma herveira, você não precisa de um médico. Ela tem o poder da cura. Isso é muito poderoso. Ela tem o poder da cura, ela tem o poder do nascimento, ela tem o poder da intuição. E isso é muito perigoso para uma sociedade quando você quer que a instituição religiosa tenha o poder. E aí ele tira o poder do homem e joga o poder para a instituição religiosa e não na natureza. Porque naquela época a gente era muito integrado à natureza. A gente se comunicava com a natureza na lunação do que estava acontecendo, das estações, das colheitas. Todo mundo se integrava. E a instituição religiosa vem e tira esse poder. E aí no século XIII começa a caça às bruxas, inicia-se naquele século, vai do século XIV até o século XV, que é o ápice, que é a Idade das Trevas, que aí todos começam, a religião começa a caçar as mulheres, começa a tirar esse poder. E aí toda mulher que sabia de ervas foi considerada bruxa. Toda mulher que seguia sua intuição foi considerada bruxa. E aí começa a caça e a gente vai tirando, desde aquela época, o acesso ao nosso sentido intuitivo. Isso tem um poder muito forte para homens e para mulheres. Porque se você para de sentir as coisas através do medo, a gente chega hoje numa sociedade que tudo que não é científico, que é o sentido, é desvalorizado. Porque vem daquela época, né? A gente é acostumado a ser domesticado dessa forma desde aquela época. Que a gente data de 16 mil anos atrás, desde aquela época, a mulher é tolhida dentro desses conhecimentos, né? E aí é considerada a mulher bruxa. Acho que a gente perde um pouco o equilíbrio, né? Totalmente. A gente pega e é extremamente importante, né? A gente sabe que tudo que é extremo é muito ruim. É muito ruim, a gente perde a conexão com a natureza. Porque nós somos seres que também fazemos parte de um ecossistema. Nós somos parte da natureza. Então, tanto é que você pode ver que muitas vezes você tem uma intuição de comer um alimento específico, de tomar um chá específico. Muitas vezes é o seu corpo te pedindo aquele elemento, porque ele precisa daquele elemento para a sua saúde. Quando a gente corta essa intuição, a gente só vai acreditar muitas vezes no que o médico fala, no que a ciência fala, e quantas vezes a gente descobre curas de doenças que eram simples e que o médico não consegue encontrar. E a gente mesmo descobre. Porque a gente corta a nossa intuição, a gente corta a nossa conexão com a natureza. Você consegue sentir essa conectividade, assim? Eu consigo sim. Eu tenho muito, cada vez mais, desde que a loja tem 2 anos, que é onde eu faço os meus produtos. Mas eu passei por todo esse processo. Suas bruxarias. Das minhas bruxarias, intensamente, comecei a fazer as bruxarias nos produtos, mas é algo que eu sempre acreditei. Eu sempre fui herveira, sempre fui apaixonada por cristais e eu sempre acreditei na energia das coisas. Sim.